Olá, pessoal! Boa tarde! Sejam muito bem-vindos. Bom, hoje nós vamos falar sobre o Lujong, o yoga terapêutico tibetano, e eu queria compartilhar com vocês também, né, algumas questões aí minhas. Oi, Ju! Bem-vinda! Yoga descomplicado é o nosso tema da live de hoje. O Lujong é um yoga descomplicado. É ou não é, Juju? Tudo bem? Vou deixar aqui fixo o comentário. Mas não só sobre o Lujong, né, que eu quero falar também de alguns insights aí que eu tô tendo ao longo desses últimos, né, nessas últimas semanas. A energia hoje tá muito auspiciosa porque a gente tá tendo um eclipse, então a gente tá numa fase, né, de muito desapego também. E aí eu queria ajudar, né, e trazer essa conscientização da gente desapegar um pouquinho desses conceitos que a gente já tem pré-estabelecidos, né, na nossa mente. Por exemplo, o que é o yoga, né? Então, se você puder, compartilha aí essa live com alguns amigos, algumas pessoas, pra gente desmistificar um pouco essa questão aí do yoga, pra quem que são, né, os yogas, e o yoga só vira, né, posição muito diferente, precisa de muita flexibilidade, esses pequenos mitos aí que a gente ouve sobre o yoga e que a gente mesmo acaba, né, tendo a respeito do yoga. Então compartilha aí, clica no aviãozinho, chama o pessoal para poder ouvir um pouquinho sobre o Lujong. Bom, eu queria começar, né, falando sobre o que é o Lujong, né? O Lujong, ele é um yoga maravilhoso que a gente não vê muitos professores ainda aqui no Brasil, né? É um yoga que... Seja bem-vindo, Anisha, aspirante bio também. Sejam bem-vindos. Aqui a gente está falando de um yoga que ele não veio com essa pegada muito comercial, né? E eu acho que isso é uma sorte que nós temos, né? Nós que temos contato com o Lujong, porque é um yoga que tem a presença do mestre vivo, né? Isso faz toda a diferença e dá aí uma força muito grande pro Lujong, para a prática em si. E o que isso significa? Isso significa que o nosso mestre, o Lama Tulku Lobsang, ele é um mestre vivo, ele pegou os movimentos, né, como se faziam lá nos antepassados, há mais de 8.000 anos, e das diversas linhagens que tem, porque é claro que se o ensinamento ele é passado de mestre a discípulo, muitas vertentes começam, né, a se criar, começam a se formar. Então o Tulku Lobsang teve a oportunidade de conhecer o Lujong, né, de diversas linhagens, de diversos mestres diferentes. E sabendo todo esse conhecimento, quando ele foi para a Índia e ficou refugiado na Índia, ele compreendeu que as pessoas, né, os ocidentais, estavam indo para a Índia buscar práticas de meditação, práticas de espiritualidade, e ele notou que existia uma diferença muito grande entre o corpo do ocidental para o corpo do oriental. Então ele estava notando que mesmo práticas avançadas, estratégias de meditação muito utilizadas, muito difundidas, não faziam tanto efeito assim na gente, né, nos ocidentais, igual faziam-se nos orientais. Então, vou deixar, Juju, pode deixar que eu deixo ela salva assim. Mas mesmo assim, ainda compartilha com o pessoal, tá bom? Para ver se mais gente entra aqui, porque quanto mais dúvidas, né, mais perguntas surgirem, eu acho que a nossa live fica mais rica, tá bom? Mas eu vou deixar salva assim. Então, entendendo que o corpo do ocidental era muito diferente do corpo do oriental, o Tulku Lobsang, ele compilou os movimentos, ele pegou os movimentos na essência de toda aquela gama de conhecimento que ele tinha, de toda a gama de linhagens que ele tinha tido acesso, e aí ele adaptou os movimentos, né,
mantendo essa essência de cada movimento para uma prática que a gente ocidental pudesse praticar também e garantir esses benefícios. Quando a gente fala de um mestre vivo, o Lama Tulku Lobsang, Juju, se você puder escrever o nome dele aí para o pessoal saber também qual que é o nome, o Lama Tulku Lobsang, por ele estar vivo, é como se a prática estivesse viva. E a energia que a gente sente, né, a energia de cura, ela é muito, muito, muito poderosa. É como se ela tivesse potencializada, né? Uma coisa é você aprender de um mestre, ali cara a cara, e outra coisa é você aprender de um mestre que aprendeu de um mestre, né? Então, tava tentando falar. Então, o que acontece? A força do Lujong hoje, a energia de cura em volta, né, da prática de Lujong hoje, se dá muito, muito, muito à presença do Lama, né, a presença do mestre. Ele dá ensinamentos, ele fala sobre a prática do Lujong e ele conecta esses professores de uma maneira que a gente ganha muita força também, né? Porque a gente tem a inspiração dele constantemente ao nosso favor. Então, para eu explicar um pouquinho para vocês, o Lama Tulku Lobsang, ele é um mestre tibetano, né? Nascido no Tibete e aí foi para a Índia muito jovem, porque, né, por causa da invasão chinesa no Tibete, enfim, a gente não vai entrar nesses aspectos, mas ele foi reconhecido, né, o nome Tulku representa, é como se fosse um título, né, então aí do budismo tibetano, e ela representa que ele é uma reencarnação, né, de um lama e de um mestre muito sábio aí e que foi muito importante, que foi o Nyingsi. Então, o Lama Tulku Lobsang, ele é a palavra, ele é a comunicação aí desse mestre, né, já de outras eras, outras épocas, e a força do Lama Tulku Lobsang é justamente essa comunicação e essa expansão, em trazer mesmo o Lujong para o mundo. E aí, por que a gente vê o Lujong como essa prática tão poderosa e de tanta cura, que traz tanta cura? O Lujong tem alguns pilares fundamentais, né? Quando a gente pensa na palavra Lujong, o que significa Lujong? Lu significa corpo e Jong, treino ou transformação. Então, a gente está, né, se baseando, a base do Lujong é a transformação do corpo. Porém, não é só a transformação do corpo, ela está conectada a uma transformação também da mente, porque corpo e mente são unos, são juntos. A gente não pode separar uma coisa da outra, né? Então, quando a gente fala transformação do corpo, a gente está dizendo que a gente vai usar o caminho do corpo para transformar todo esse ser e não separar a mente de um lado e o corpo do outro. Mas energias que a gente movimenta e que a gente desbloqueia no nosso corpo, a gente também desbloqueia na nossa mente. E aí, para eu explicar isso um pouquinho melhor para vocês, eu queria só entrar aí nos 5 elementos e na medicina tibetana, mas é só uma pincelada bem rápida mesmo, tá? Porque senão também fica tudo muito denso. Mas a medicina tibetana acredita que tudo que existe, né, e tudo que tudo que existe no mundo, mesmo as coisas que a gente consegue pegar, né, ser palpável, e coisas intangíveis também, tudo que existe possui os 5 elementos. Então, quando eu vejo os 5 elementos, né, da forma mais tradicional, na forma mais comum que a gente tem aqui acesso, a gente pensa no fogo, a gente pensa na água, a gente pensa na terra, ok. O elemento externamente, né, externo a nós, a gente tem essa clareza muito grande. Porém, internamente, esses elementos ficam um pouco confusos para nós ocidentais que nunca aprendemos muito a compreender essa forma, né, de pensar na vida, no mundo, né, em todos os fenômenos. Então, quando a gente pensa assim, qual que é o elemento fogo interno? Às vezes a gente dá uma travada, mas se a gente pensar bem, é bem lógico. Se existe um elemento fogo dentro,
poxa, o meu corpo, ele fica a 36 graus aí, né, constantemente. Às vezes essa temperatura aumenta, mas o meu corpo, ele tem uma temperatura. Então, peraí, essa temperatura do meu corpo é justamente o elemento fogo. E aí, se eu for olhar para a essência do que o fogo é, a principal qualidade desse elemento, que é a qualidade da transformação, eu consigo também chegar em outras coisas. Por exemplo, o meu fogo interno, o meu fogo digestivo. Se a gente não tivesse essa energia de transformação dentro da gente, como que a gente ia pegar um alimento e transformar ele em nutriente para o nosso corpo, para as nossas células se alimentarem daquilo? Então, quando a gente pensa no elemento fogo, a gente traz aí também para o nosso metabolismo, né? O nosso fogo digestivo, essa transformação de alimento em nutriente, representando o elemento fogo dentro da gente. E assim como no elemento fogo, todos os elementos. Então, se eu for pensar em terra, qual que é a qualidade mais básica do elemento terra? É a estabilidade, é a solidez. E o que dá estabilidade para o meu corpo? São os meus ossos, são os meus músculos. Então, os meus ossos e músculos representam esse elemento terra no meu corpo, que é aquele, né, elemento que vai trazer essas qualidades de estabilidade e de força. O que vai ser o elemento água, então? Aí já ficou fácil, né, gente? O elemento água são todos os líquidos do meu corpo. A água é o que vai circular no meu corpo, que vai trazer fluidez, né? Então, a gente vai fazendo essas associações, vai ficando bem simples. Talvez o que seja mais assim desafiador para a gente fazer associação individualmente é o elemento vento, porque a gente só pensa aí muito mais no ar que a gente respira. Mas existe também a associação do elemento vento com o quê? Com os nossos pensamentos. O elemento vento, a qualidade dele é movimento, é não ter essa limitação, né? Então, o elemento vento, com essa qualidade leve, ele é também os pensamentos. E aí, por fim, o elemento espaço, que a gente vai associar aí aos... o elemento espaço, ele é bem especial, porque ele é o equilíbrio perfeito dos outros 4 elementos que eu falei anteriormente. E quando a gente pensa no elemento espaço, ele é justamente o que vai criar as separações entre um e outro. Então, ele vai criar espaço, ele vai permitir que os outros elementos se manifestem. Então, ele vai criar o espaço. Quando a gente pensa em elemento espaço, a gente pensa no buraco, por exemplo, aqui da garganta, a gente pensa nas veias. Por quê? Ali, ó, foi um espaço que se criou para o sangue passar lá dentro. Então, são todos os espaços, né, as delimitações daquele elemento. Então, quando a gente fala a nível físico, fica legal, pô, dá para entender bacana o que é cada elemento dentro do corpo. Porém, se a gente for para um nível ainda mais sutil, a gente vai compreender que essas mesmas qualidades que a gente vê externamente e que a gente vê internamente, a gente vê também a nível mental. Então, quais são as qualidades dos elementos que a gente vê a nível mental? A gente pode pensar no fogo, por exemplo, né, que eu acho que é o mais fácil da gente acionar esse gatilho aí pra gente começar a se abrir e abrir a mente para essa nova forma de enxergar as coisas, né, que é essa maneira da medicina tradicional tibetana. Quando a gente fica com raiva, a gente fica quente, a gente ferve, não é? Isso é uma qualidade mental do elemento fogo. E aí, quando a gente pensa na qualidade mental dos elementos, elas podem estar em harmonia, em equilíbrio ou em desequilíbrio, que é uma outra polaridade, o polo oposto. Quando elas ficam em desequilíbrio, eu vou sentir, então, por exemplo, no caso do elemento fogo, a raiva ou o ódio. Porém, é possível eu transmutar essa energia para outra polaridade, que é a polaridade da compaixão. Quando eu saio do ódio e vou para a compaixão, eu não faço esse movimento, né, assim, de repente, vamos dizer assim. Eu preciso de alguma coisa para poder sair daquela raiva e ir para a compaixão. E o que eu preciso? Eu preciso de um antídoto. Então, todos os elementos da mente, né, que a gente chama de elementos secretos, eles possuem um antídoto. E o antídoto aqui do elemento fogo, da raiva, para transformar em compaixão, é a paciência. E a paciência é o antídoto que vai conseguir manter a qualidade do elemento fogo, que é a transformação,
sem perder, né, a qualidade, mas saindo de uma polaridade e indo para outra. Ou seja, saindo do desequilíbrio e indo para a harmonia. E a gente busca a harmonia, né, gente? Não tem como negar que a gente está aqui, né? A gente experiencia essa vida em busca de uma harmonia, em busca de equilíbrio. Quem é que quer ficar o tempo todo com raiva? Quem é que quer ficar perto de pessoas que estão o tempo todo com raiva? Ninguém quer isso. Então a gente está sempre buscando a harmonia, o equilíbrio, a tranquilidade, né? Com sabedoria. Então cada elemento, acho que como eu já comecei, eu vou terminar falando de todos os antídotos, que eu acho que é interessante a gente deixar registrado, né? Quando a gente fala, então, começamos com o elemento fogo. Quando a gente fala, então, do terra, vou seguir tentar seguir a mesma sequência que eu falei anteriormente. Quando a gente fala no elemento terra, qual que é a principal qualidade do elemento terra? Não é a estabilidade, a solidez? Quando a gente pensa isso a nível da mente, quando está em desequilíbrio, a gente vai para a polaridade do ego e do orgulho, estático, né? Firme. E quando a gente vê essa qualidade na mente, como que a gente consegue transcender isso? O oposto desse ego e desse orgulho é justamente a polaridade da calma, que é uma mente harmonizada. Se eu quero a calma, né, aquela tranquilidade, aquela harmonia, tranquilidade, a calma do elemento terra, porque a gente pensa na terra é justamente isso, né, estabilidade. O que é uma mente estável? É uma mente calma. Então, se eu quero aquela calma, o que eu preciso para sair do ego e do orgulho para ir para a calma? Eu preciso do antídoto, que é a devoção, né? A devoção é assim, a gente romantiza muito, né, essa palavra, devoção, então você tem que ser devoto, enfim. Vamos tentar aí usar a nossa compaixão e tentar desfazer também essas questões do ego, né? E ver a devoção como uma forma de possibilitar mesmo essa transformação, né? Uma forma de você estimular esse seu aspecto de se curvar, às vezes, observar. Quando eu penso em devoção, tá, gente? Isso aí é muito particular meu e eu acho que é muito importante eu trazer também a minha percepção. Quando eu vejo a devoção, eu vejo que é muito mais aquela entrega genuína, sabe? Principalmente para o momento presente. É o que eu tenho notado em todas as coisas, assim, que a gente faz com uma entrega genuína, como uma entrega do coração. A gente consegue ver tanto a situação quanto a pessoa de um novo ponto de vista, né? De um novo ângulo. Então, por exemplo, agora na pandemia, que nós estamos em crise, né? Só reclamar e só entrar pro lado, né, do ego, como que essa pandemia tá interferindo na minha vida, como que piorou a minha vida, como que eu não posso mais sair, né, livremente. Se eu só olho para esse aspecto, eu nunca vou conseguir alcançar essa mente calma que eu desejo. Porque todo mundo deseja isso no fundo, no fundo. Ninguém gosta de falar, eu sou ansioso e eu adoro ser ansioso. Todo mundo quer sair dessa polaridade, ou seja, quer harmonizar isso. Então eu preciso ter uma devoção muito grande perante a vida mesmo, sabe? Perante ao universo, o que o universo tá querendo me mostrar com aquela situação. E aí quando eu sou devota a essa verdade, que é o que mais ressoa no meu coração, isso aí é a minha individualidade, quando eu tenho essa devoção pela minha verdade e pela verdade que eu possa viver, e eu consigo transmutar esse ego, esse orgulho para a polaridade da calma, tá? Então agora, falando aí do elemento água, a gente, pensando na água, é legal também, porque é bem fácil de fazer a analogia. A água, ela é fluida, né? Se a gente deixa uma água parada por muito tempo, aquela água, ela vai ficar nojenta, ela vai apodrecer, né? Tipo assim, não sei se a água apodrece, mas ela vai ficar suja. A água, para ela estar na sua potencialidade de qualidade, ela tem que estar fluindo. Então a água, ela precisa fluir, ela precisa correr. Quando a gente vem pro aspecto da mente, a gente está falando do apego. E quando a gente pensa no apego, a gente entende que o apego
é uma forma de deixar aquilo cristalizado, uma forma de deixar aquilo condensado. Então, para a gente sair do apego, né, e ir para o outro lado da harmonia, é a ausência de ego. Então, aí a gente vai primeiro com o elemento terra, né, trazer a calma para a mente e depois trazer a ausência de ego. E a gente vai conseguir isso com o altruísmo, ou seja, né, ajudando e servindo também o outro. Esse é o elemento água, maravilhoso também. Adoro todos. Quando a gente pensa no elemento vento, vamos lá. O elemento vento, a qualidade dele é o movimento. E aí a gente entra na qualidade deturpada é a inveja e os ciúmes. Isso na mente vai distanciar a gente do quê? Do amor, que é a outra polaridade. Enquanto o amor, ele é livre, os ciúmes e a inveja, ele é preso. E o elemento vento, a sua qualidade principal é movimento. Então, ele precisa ser livre. E o amor tem que ser livre, né? Então, pra gente conseguir equilibrar esse elemento vento, a gente vai ter que passar para a polaridade do amor. Quando a gente pratica os movimentos do Lujong, a gente consegue fazer todas essas transições, porque cada movimento ele vai tocar em pontos secretos do nosso corpo para poder destravar esse antídoto que eu tô falando de cada um dos elementos, tá? Qual que é o antídoto para o elemento vento? O antídoto é o apreço e o regozijo. Então, quando eu aprecio uma situação, quando eu aprecio uma coisa, aprecio uma pessoa, esse sentimento ele também vem de dentro para fora, ele brota, né? Ele não é forçado. Ai, agora eu aprecio esse caderno porque você falou que eu tenho que apreciar. Não, né? Eu não tô falando aqui dos sentimentos e do movimento forçado. Tô falando de realmente quando brota do coração. E por isso que a gente tem que destravar de dentro para fora, né? Então, quando a gente fala do elemento vento, a gente vai brotar, né? Permitir que aflore esse antídoto, né, que é o apreço e o regozijo. Então, o nosso último elemento é o elemento... Olá, Raimundo, tudo bem? A gente está falando aqui dos antídotos de cada um dos elementos para a gente trazer essa abordagem junto ao Lujong, que é o yoga terapêutico tibetano, de uma maneira bem descomplicada. Tentando ser o mais clara possível, espero que esteja legal aí para vocês. Bom, pensando então no nosso último elemento, o elemento espaço, o elemento espaço, ele cria espaço, né? Se é esse o objetivo do elemento espaço, a gente tem que entender que para eu criar espaço e permitir que as outras coisas aflorem, inclusive é o primeiro movimento que a gente trabalha, né? A gente trabalha com o elemento espaço, na nossa mente... Ai, que bom, Isabela, fico muito feliz. Eu vou contar tudo aqui, tá? Então, vamos lá, vamos entender como que é o elemento espaço. O elemento espaço, ele cria espaço. Quando a gente pensa no criar espaço, imagina, então, qual que é a qualidade deturpada? A avareza. A avareza, ela não permite espaço, sabe? Ela quer tudo pra ela, não é? Então, se eu não criar espaço para as outras coisas fluírem também, fica muito complicado desse elemento vir para sua polaridade mais harmonizada, vamos dizer assim. Então, quando eu vejo o elemento espaço em equilíbrio, é a equanimidade. A equanimidade é uma qualidade, assim, é uma joia, né? A gente chama de joia maravilhosa, que eu acho que é a primeira joia mesmo que a gente tem que se atentar, sabe? Que a gente tem que tentar trazer e incorporar na nossa vida. Eu até fiz um post recentemente sobre a equanimidade. Muitas vezes a gente não sabe o que significa, então equanimidade é todos sermos iguais. É a gente ver que todos somos iguais. E inclusive a gente teve aí, né, um episódio muito triste de racismo nos Estados Unidos. E a palavra que mais tocou no meu coração não foi a palavra racismo, foi justamente a equanimidade. Enquanto nós não aprendermos que todos somos iguais, independente de cor, independente de pele, independente de qualquer coisa, fica muito complicado a gente evoluir como seres espirituais nesse planeta. E aqui eu queria trazer, né, uma informação que foi o que eu coloquei no post, depois vocês leem lá direitinho para poder
estimular essa reflexão, eu sempre tento trazer, né, um estímulo de reflexão para vocês, porque eu acho que é assim que a gente cresce, não é só engolindo, né, conhecimento e tocando diferentes tipos de conhecimento. Eu acho que a transformação ela só acontece mesmo quando a gente coloca a cabeça para funcionar e realmente tenta fazer esse movimento de reflexão interna. O que eu queria trazer para vocês, né, na questão da reflexão da equanimidade desde quando a gente nasceu, quando a gente era um bebezinho, uma criancinha, as nossas mães, elas vieram com essa proteção, que é ultra necessária, tá? Não é sem julgamento aqui, viu, gente? Por favor, tenham compaixão de mim. Mas a gente aprendeu que a gente era a coisa mais importante do mundo. E aí, quando a gente pega um tanto de indivíduo que são as coisas mais importantes do mundo e coloca um do lado do outro, a gente tende a não olhar pro lado. A gente tende a achar que a gente é mais importante que o outro. Então, eu me permito furar uma fila porque eu acho que eu sou mais importante que o outro. Eu me permito, sabe, essas coisas do dia a dia que são bobas e super, né, simples, assim, fácil de dar exemplo, mas a gente acredita de verdade que a gente é mais importante que o outro, que a gente merece mais do que o outro. E aí a gente perde esse senso de equanimidade. Então, a equanimidade, para mim, é a base principal. É o que a gente precisa, é criar espaço para as coisas realmente surgirem, para as coisas aflorarem e para a equanimidade aflorar também dentro de nós mesmos. Agora, como que eu consigo ativar esse meu senso de equanimidade? Como que eu consigo ativar a minha devoção? Como que eu consigo ativar a minha paciência? Tudo aqui que eu tô dizendo são os antídotos dos 5 elementos. Então, vamos terminar. Como que eu consigo ativar o meu apreço? Como que eu consigo ativar o meu altruísmo? A gente não sabe. A gente não sabe fazer isso. E aí que entra o Lujong. Porque existem 2 caminhos. O caminho da mente e o caminho do corpo. O que é mais fácil? Eu transformar uma coisa que não é palpável, que eu digo mente, ou eu transformar uma coisa que é palpável, corpo físico. Para mim, é muito mais fácil ir pelo caminho do corpo. É o que ressoa no meu coração. Talvez para você seja diferente. Mas eu acredito que o corpo, como ele é palpável, é muito mais fácil de eu transformar o corpo do que transformar a mente. Então, aqui no Lujong, a gente vai sempre trazer para o lado do corpo. A gente vai transformar através do corpo. Porque como os dois são a mesma coisa, são faces diferentes da mesma moeda. Oi, Luizão, tudo bem? Como são faces diferentes da mesma moeda, se a gente transforma um, o outro transforma junto. Não vai ficar um assim e o outro assim. Eles são juntos. Entendeu? Na mesma moeda. Enquanto um vai transformando, o outro vai transformando também. Porém, para mim, é muito mais fácil eu usar o meu corpo para desencadear essa energia, destravar esses bloqueios e percebendo isso na minha mente, sentindo os antídotos e isso refletir na minha mente, do que eu tentar ir para o lado, por exemplo, da meditação. Porque eu sempre fui uma pessoa mais acelerada, mais energética. Eu sempre precisei disso, eu sempre me conectei mais com isso. E aí, quando eu entendi que a gente podia usar o corpo para poder trabalhar algumas questões na mente, eu fui pro auge. E é por isso que eu acho o Lujong tão especial. Então, eu queria falar aqui para vocês um pouquinho de por que o Lujong é tão especial, né? E aí já entrar um pouquinho mais na descomplicação, que eu acho que é o principal valor aqui também, né? Como é descomplicado o Lujong. A gente não precisa virar de cabeça para baixo, a gente não precisa ser super flexível. Inclusive, se a gente está buscando uma atividade física, o Lujong não é para essa pessoa. O Lujong é justamente para a pessoa que quer usar o corpo para poder transformar, se conectar mais e gerar mais saúde internamente, né? É claro que isso pode estar associado a um corpo, né, de determinada forma. Sim, é claro que está, né? O Lujong, ele vai tirando os excessos, não só mentais, como físicos também, né? Agora, eu vou ficar super sarada, o mestre até fala assim,
Para quem tá buscando ter um corpo sexy, o Lujong não é a atividade que ele tá querendo, que ele tá buscando, né? Aqui a gente tá trabalhando, usando o corpo para transformar a mente, transformar um estilo de vida, transformar a forma de viver, né? Você começa a se deparar com escolhas melhores no seu paladar, escolhas melhores com o que você consome, escolhas melhores com o que você veste, escolhas melhores com o que você escuta, assiste, compartilha, interage. Então o Lujong, ele é um caminho que a gente precisa ter bastante coragem para trilhar, mas é um caminho maravilhoso porque a gente vai tendo contato com a gente mesmo. A gente vai destravando, entendendo, olhando, refletindo com a gente mesmo, descobrindo a nossa verdade. E aí a gente se pega num momento que a gente vê que eu não preciso seguir só o que o outro diz. Eu posso muito bem achar a minha verdade e estar em um ambiente, estar num mundo que faça sentido para mim. Eu não tenho que me encaixar naquilo que me foi imposto. Eu só preciso ser eu mesma, né? E isso traz uma liberdade, assim, que também é um valor para mim, que é maravilhoso. Então, vamos lá. Primeiro pilar do Lujong, ele combina forma e movimento. O que isso significa? Como eu falei lá no início, não é uma postura, você vai fazer uma postura e vai ficar lá naquela postura durante horas, né? Ou várias respirações. O Lujong, ele é movimento. Então, à medida que a gente se movimenta, a gente vai inspirar e expirar. E esse movimento, esse ar que entra dentro do nosso corpo, ele vai fazer uma pressão interna nos pontos secretos de energia. E aí, esses pontos secretos de energia, quando o ar tá lá dentro, né, fazendo essa pressão, esse canal de energia desbloqueia. Então, eu gosto de explicar assim. Imagina você tá no hospital tomando soro. E aí aquele soro fica pingando ali, né? Gotinha por gotinha, gotinha por gotinha. Chega um determinado momento que acontece daquela pontinha da agulha dar uma coagulada, o sangue coagula e aí o soro para de pingar. Ou seja, é um canal que está obstruído. Para a enfermeira fazer o soro correr de novo, ela tem que desobstruir aquele canal. Então ela puxa um pouquinho, faz uma pressão na seringa, o coágulo, né, vai embora e aí o soro volta a pingar. Quando a gente faz o Lujong, a gente faz exatamente isso internamente. Nós somos compostos de 72 mil canais, né, ou mais, depende da contagem aí. O nosso corpo todo é canal, a nossa veia é um canal, né? Os nossos poros são canais na nossa pele. Tudo, rede de neurônios, tudo no nosso corpo são canais. Se a gente pensar aqui, ó, canal, olha tanto. Tudo é canal, gente, tudo é canal no nosso corpo. Dos mais amplos para os mais pequenininhos de todos. Então, se a gente pensar que o Lujong faz essa pressão interna para desbloquear os canais, a gente não vai querer usufruir desses canais de energia totalmente livres? Se eu tenho um problema lá no dedão do meu pé, existe um caminho que o meu corpo tem que percorrer para poder levar ou anticorpos, né? Ou células para poder cicatrizar alguma coisa que tenha acontecido lá no meu dedão do pé. Então, esses canais precisam estar livres e desimpedidos. Quando a gente fala de veia, é fácil da gente entender isso, né? Quando tem uma veia lá perto do coração que está entupidinha, a gente sabe o problema que isso pode causar. Isso é um entupimento de canal nível, assim, alto, né? Do mais pesado, mais físico, ou seja, que aconteceu muitos bloqueios em cima de bloqueios energéticos para começar a se manifestar a nível físico. Então, o Lujong a gente vai trabalhar energeticamente, desbloqueando e abrindo esses canais a nível energético, e aí quando não acumula esse tanto de camada, né, de energia densa, energia bloqueada, quando a gente permite que essa energia flua no corpo todo, a gente gera muito mais saúde e bem-estar. É consequência. Ou seja, a gente trata na raiz da questão. Então, essa abertura de canais, ela é o nosso segundo pilar, né? Eu já emendei a forma e movimento nos canais. Então, o primeiro pilar é a forma e movimento, ou seja, eu vou fazer um movimento inspirando e expirando, o que vai fazer aquela pressão
né? Igual a do soro que eu fiz associação, vai ser a nossa respiração, e essa respiração com pressão internamente, ela vai desbloquear o nosso canal de energia, permitir que aquela energia flua de maneira apropriada. E o Lujong tem um quê especial também, porque a gente vai trabalhar todos os pontos ao longo da nossa coluna vertebral. Na medicina tradicional tibetana, eles, né, veem a coluna como... Veem não, né? Todo mundo, eu acho que acredita já nisso, que a coluna, ela é o nosso centro energético. Então, ali vai ficar, né, as maiores conexões dos canais de todo o corpo vão chegar e sair pela coluna, o nosso sistema nervoso central. Então, a coluna é como se fosse a bateria do nosso corpo e o que tem que estar mais saudável no nosso corpo. Por quê? É a lei do reflexo. Se a nossa coluna está saudável, o nosso corpo está saudável. Se o nosso corpo tem alguma doença, né, materializou já alguma doença, manifestou, no caso, alguma doença, é porque no ponto correspondente da coluna existem bloqueios energéticos. Então, existem várias massagens que vão, né, tratar desbloqueio de energia, cura só pela coluna. Você não vai lá, o problema é no joelho? Não tem problema, tem um ponto correspondente lá na coluna. Os órgãos vitais, cada órgão está associado a uma vértebra e a uma parte secreta dessa vértebra. Então, quando a gente pensa no Lujong, a gente trabalha toda a energia da coluna vertebral, principalmente nos 5 elementos. A gente vai destravando essa energia dentro da coluna e permitindo que a energia flua. Quando a gente permite que a energia flua, gente, nosso corpo é inteligente. Existe a nossa sabedoria inata. A gente não corta o braço e fica, cicatriza, cicatriza. Não, o nosso corpo, ele sabe o que tem que fazer. A gente não precisa dar esse comando racionalmente. O nosso corpo, a natureza é assim. Ele é maravilhoso. Então, a gente não precisa mesmo ter essa preocupação. Se a gente permite que a nossa energia flua de maneira apropriada no nosso corpo, a saúde vem. A cura vem. Não precisa ser racional, tá bom? E aí, por fim, então, o quarto pilar, né? Então, o terceiro pilar é a atenção especial na coluna vertebral. E o nosso quarto pilar é justamente a purificação dos elementos, igual eu falei aí antes, né? Mais cedo. Por quê? Se tudo que existe no mundo existem também os 5 elementos, né? Estão associados aos 5 elementos. Quando a gente trata dos elementos internamente, dentro do nosso corpo, a gente está harmonizando e equilibrando o lado externo com o lado interno. A natureza, a saúde, né? Ela nada mais é do que o equilíbrio perfeito entre os dois universos. O universo externo, o que está à minha volta, e o meu universo interno. Então, trazer esse tipo de equilíbrio é o que vai trazer saúde para minha vida, é o que vai trazer bem-estar para minha vida. Então, essa é a abordagem do Lujong, essa é a abordagem da medicina tibetana, e é essa preciosidade que eu venho compartilhando aí com as pessoas ao longo do tempo, através do yoga tibetano. Eu faço todos os domingos aulas gratuitas, como se fossem aulas, né, para vocês experimentarem, para vocês entenderem e sentirem na pele os benefícios, né, desses 4 pilares que a gente trabalhou, que eu conversei, né, e contei aqui para vocês hoje. Olá, Samuel. Então, fica aqui o meu convite para vocês participarem da aula de domingo. Todo domingo a gente faz a prática, é gratuita. É só fazer a inscrição no link da minha bio. Tem lá um questionáriozinho, você vai deixar seu e-mail e seu telefone. E eu vou mandar um e-mail para vocês no próprio domingo com o link do Zoom, tá? Pra gente poder fazer a prática. Oi, Josi, tudo bem? A Josi já participou aí, né? Do Lujong, já fez a prática com a gente algumas vezes. Pessoal, então, tem alguma pergunta a respeito do conteúdo que eu passei até agora? Obrigada, linda. O Lujong no domingo é às 9 horas, a prática.
De 9 às 9h45, a gente, né, vamos pôr assim, de 9 às 10 no domingo, acho que é um bom horário, todo mundo já acordou, já levantou. Eu gosto sempre de fazer uma abordagem pra gente se reequilibrar e se preparar para a próxima semana, né? Então hoje com o eclipse aí deve ter muitos sentimentos, turbilhão, dia de desapego, viu, gente? Da gente deixar as velhas crenças, né, crenças cristalizadas, muito elemento de água, deixar fluir. Referência para estudar sobre a prática. Pois é. Então, eu tenho um e-book que eu falo sobre as prostrações, discorro um pouco sobre o ego e um movimento das prostrações, que já é uma abertura incrível para os canais internos também. Tá no link da minha bio. Porém, no Brasil, a gente quase não tem literatura sobre o Lujong. Como eu disse, o mestre é um mestre tibetano, que veio para o Brasil, desculpa, gente, veio para o Brasil não, foi para a Europa há muitos anos. Ele tem uma empresa lá, né, muito grande, é um centro médico budista, que traduziu e compilou vários livros. Atualmente, o único livro que a gente tem disponível, não sei se eu consigo achar ele aqui, mas a gente tem um livro pequenininho disponível. Todos os livros são importados da Europa e hoje eu estou trabalhando justamente nisso, em tentar trazer produtos mais digitais, né, conteúdos e referências que possam estar ao serviço aí dos brasileiros, porque a gente não tem muita coisa, né? Para vocês terem ideia, são menos de 20 professores de Lujong no Brasil. Sendo que na Europa, em 2019, formaram 250. Ou seja, tá muito discrepante. Aqui no Brasil as coisas, né, demoram mais a chegar, mas eu tenho certeza que a gente tá, né, trazendo com bastante força, com a energia do mestre bem ancorada aqui, a gente vai conseguir disseminar essa prática que é maravilhosa. Então, eu acho que a primeira referência que eu posso passar para vocês é o meu e-book. Ou então me manda um direct que eu posso compartilhar com vocês o contato da pessoa em São Paulo que tem alguns livros da lojinha que veio de fora. Quero aprender as práticas das prostrações. Pois eu tô com um desafio, né, pra gente fazer as práticas das prostrações. Vai lá no link da minha bio. Tem o meu e-book que fala tudo sobre as prostrações, como fazer, o que cada parte do corpo significa. Então, por exemplo, tocar a testa no chão, ela vai ativar a nossa devoção interior. A gente vai com as prostrações, né? É um movimento só. Com essa prática, a gente desbloqueia e abre todos os nossos canais. Então, assim, foi um trabalho muito especial que eu fiz, né? Eu faço as prostrações diariamente, desde 23 de dezembro, sem parar, todos os dias, né? Sem falhar também. E foi uma prática que me abriu muito, 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 pelo simples fato de colocar a intenção. E no meu e-book eu falo, né, sobre tudo isso a um preço super acessível, né? E é em real, não é em euros, enfim. Gostei de todo o conhecimento exposto. Muito obrigada, Isabelle. Eu espero ver você no domingo, né, na prática de Lujong. Não deixa de fazer sua inscrição. Eu também, né, tenho as práticas semanais com a turma, que depois de experimentar, se você gostar, vai ser um prazer. Aí eu posso te contar tudo, como é que funciona, tá bom? Então, pessoal, eu queria finalizar essa live hoje com uma reflexão um pouquinho diferente, tá? Qual que é a reflexão que eu queria trazer para vocês? Muitas vezes a gente tá no caos e a gente quer calma, a gente quer tranquilidade. Só que muitas dessas vezes nós não nos permitimos sentir essa calma porque a gente não sente no nosso coração a coerência entre ter calma num ambiente de tanto estresse ou ter calma numa época de tanto estresse. Vejam se vocês conseguem acompanhar meu raciocínio. Quando eu estou num ambiente muito tenso, muito brutalizado, muito denso, eu distanciar e tentar buscar a calma internamente pode ser um desafio 400.000 vezes maior do que se o ambiente externo estivesse ok, né? É claro que a sua paz interior só depende de você.
Eu não tô dizendo que, não, o mundo todo tem que estar calmo para você atingir a calma dentro. Não é isso. A única coisa que eu gostaria de estimular a reflexão de vocês eu me permito sentir calma em um mundo estressado? Eu me permito conectar com a tranquilidade em um mundo onde está todo mundo à flor da pele, onde as respostas têm que ser instantâneas e, né, muito com essa energia do fogo, da raiva. O que eu vejo nas redes sociais, tudo tá indo contra o que eu gostaria. E aí eu me coloco, ou eu me coloco lá dentro, no meio do caos e completamente, né, sem consciência, mas eu acho que todo mundo que tá aqui e que tá buscando o Lujong ou alguma prática espiritual tá tentando sair desse caos de certa forma. Então a minha reflexão aqui eu me permito, né, eu me permito sentir essa calma? Ou isso pra mim, lá no fundo do meu coração, é incoerente? E aí, essa questão da coerência, não importa o que você faz. O que é mais importante não é o que você faz. O mais importante é a sua motivação por trás do que você faz. E aqui a gente vai entrar em leis de karma, né? Karma e dharma, ação e reação. Mas assim, é só uma pimentinha que eu queria colocar aí, né? Plantar essa sementinha no coração de cada um de vocês, que a gente vai poder ter uma oportunidade de conversar sobre isso. É só vocês postarem na minha última foto lá sobre a coerência, se vocês quiserem conversar sobre isso. Mas aqui eu queria deixar isso, né? Deixar essa mensagem final. Você se permite sentir coerência nessa situação quando o externo está muito diferente do interno? Para você existe essa coerência ou não existe? E se para você se permite sentir essa calma ou não permite. Porque muitas vezes a gente não alcança porque a gente não se permite por causa das nossas crenças limitantes. E aí o buraco é mais embaixo, a gente vai precisar de mais tempo para poder falar sobre isso. Mas eu queria entender um pouquinho a percepção de vocês sobre esse tema. E sobre, para saber também se faz sentido a gente conversar sobre isso, tá bom? Pessoal, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Eu sou apaixonada com o Lujong, eu sou apaixonada com essa... É uma terapia mesmo, né? A tradução é Yoga Terapêutico Tibetano, Tibetan Healing Yoga, que é o Lujong, e a tradução do Lujong é Lu, corpo, Jong, treino ou transformação. Então, é a transformação através do corpo, é o caminho que a gente vai seguir para poder transformar corpo e mente, porque são uma coisa só. Então, assim, eu sou muito suspeita, porque eu era muito acelerada, eu era muito agitada, eu achava que meditação era uma coisa impossível de fazer. E trazendo essas técnicas, né, de respiração e movimento, e todos os pilares que a gente falou ao longo dessa live, foi realmente transformador. Eu acho que essa é a palavra, não tem como eu ficar inventando muito mais coisa, né? E nada mais do que justo eu compartilhar isso que eu vim, né, trazendo. Quando eu conheci o Lujong, eu tava morando na Austrália, fui pra Europa, tive contato com o Lujong, voltei pro Brasil. Então é uma coisa que aqui não foi muito disseminada ainda, mas vocês certamente vão ouvir muito falar sobre o Lujong, porque é uma prática que realmente transforma vidas. E a gente precisa ter coragem, sim, de olhar pra dentro, né, de tirar a poeirinha que tá ali agarrada nos cantinhos, mas quando a gente faz isso, né, com entrega, limpando e purificando aí todos os nossos elementos internos, a gente consegue experienciar coisas que a gente nem acreditava que era possível. Então, eu acho que a primeira coisa é acreditar e encontrar a sua motivação. Lá no fundo existe um porquê, e o meu porquê, né, é conseguir compartilhar todos os benefícios que eu já tive com essa prática. E aí, falando um pouquinho mais também, né, eu faço uma leitura corporal, então a gente consegue fazer uma abordagem ainda mais profunda, né, de entender o que o seu corpo está dizendo, e aí sim, com o Lujong, trabalhar e abrir isso pra gente experienciar cada vez mais saúde e mais harmonia. Combinado? Então, pessoal, um beijo grande. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, eu vou deixar essa live salva no meu IGTV. Compartilhe aí com seus amigos, né, que quiserem também trazer mais harmonia. E uma
uma pitadinha aí de reflexão pro pessoal, tá bom? Uma boa vida a todos vocês. Espero vocês no domingo. Beijo!